Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um encontro do Feminismo Literário, junto com a nossa disciplina eletiva de Direito, Gênero e Relações Étnico-Raciais. E no nosso encontro de hoje, nós iremos conversar sobre uma autora brasileira muito conhecida e um fenômeno, uma inspiração dentro dos estudos do feminismo negro. A gente vai conversar sobre alguns capítulos da obra da Lélia Gonzalez. Nesse encontro especificamente, a gente vai falar sobre o capítulo 3, A Mulher Negra na Sociedade Brasileira, uma abordagem político-econômica, e iremos conversar sobre o capítulo 5, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, que é um capítulo ainda hoje muito comentado dentro dos movimentos sociais negros e que é inspiração para explicar um pouco a dinâmica das relações sociais que envolvem gênero, raça, classe, enfim. Hoje estará aqui com a gente o Delano, o Luan e o Davi para comentar um pouquinho mais sobre esses textos. Meninos, sejam muito bem-vindos. Podemos começar? Eu vou precisar que vocês. Pronto. Aí, pronto. Oi. Boa tarde, professora. Boa tarde a todo mundo. Como a professora já introduziu, a gente vai falar um pouco sobre o capítulo 3 e capítulo 5 da Lélia Gonzalez. E o capítulo 3 ele foi intitulado, né, A Mulher Negra na Sociedade Brasileira, uma abordagem política e econômica. Vamos Luan, eu lá. só vou precisar que você fale um pouquinho mais alto para vocês aumentem o Ah, tá. É microfone, porque a porque gente pelo está menos. dividindo o microfone. Então, acho que Ah, tá. É agora porque ficou aqui para melhor, mim tá né? baixinho. Se vocês conseguirem puxar o microfone mais para frente. Deixa eu ver aqui. Puxa o som pra cá. Agora, tá ok, professora? Melhorou? Foi? Melhorou. Show. Beleza. A gente vai falar um pouco, iniciar o capítulo 3, né? Vou repetir novamente, não sei se o pessoal conseguiu ouvir, que é A Mulher Negra na Sociedade Brasileira, uma abordagem política e econômica. Vamos lá. Ela inicia, logicamente, fazendo uma análise cultural para um melhor entendimento, né, do que seria a mulher negra na atualidade, e ela vem trazendo todo o aspecto, né, da história escravocrata do Brasil. Ela chega até mesmo a fazer essa divisão do que eram os escravos à época, aí no sentido mais do escravo homem, que era aquele escravo produtivo e não produtivo, e aí ela vem para uma equiparação à mulher negra nesse sentido, né? Que logicamente ela não exercia o mesmo papel que o escravo negro, né? A mulher era dividida ali, na verdade, e que foi a parte que eu achei mais interessante, porque a gente consegue reproduzir mais para frente, claro, no desdobrar da conversa, a gente vai conseguir retomar essa questão. Mas ela faz essa divisão da escrava, né, que seria a escrava de Hélio e a... A produtiva e a não produtiva, Isso. exatamente. É muito interessante, sem querer cortar o Dr. Luan, né? A gente vai fazer é como se fosse um bate-papo. Vou passando para ele, ele vai passando para mim, e a gente faz um dinamismo na conversa. É muito interessante porque ela utiliza uma metodologia, notadamente histórica, né, para buscar as origens, né, e contar a história não contada, né? Porque a história que nós vemos até pouco tempo atrás era uma história feita por teóricos brancos, homens, e com aquela veia europeia, né, um pensamento bem eurocêntrico. Na atualidade, né, e isso é importante que ela traga na condição de mulher negra, né, esse outro olhar, esse olhar mais específico, tá? E o que ela faz? Ela adota uma perspectiva histórica de reconstruir, né, utilizar esses pensadores e colocar numa lógica de mulher negra. Então, é rechaçar uma certa tentativa, isso é o ponto de partida dela, que o pensamento que foi construído, as teorias que foram construídas em prol de uma alegada democracia racial, né? Quando a gente para ver Gilberto Freire e depois outros teóricos que se debruçaram sobre o que era o Brasil, né? Aquele Brasil pós-colonial, Raimundo Fauro, Gilberto Freire, ela traz uma perspectiva diferente, não a perspectiva do povo negro como uma pessoa, como uma nação, né? Como integrantes passivos, dóceis, mas como sujeitos ativos da história. A função dela e a importância do debate é justamente trazer à tona que o homem e a mulher negra foram cruciais para o pleno desenvolvimento da nação, tanto com o seu pensamento,
né? E ela depois até cita a importância de Luiz Gama, por exemplo, mas também pelo seu trabalho, né? Pelo seu labor, que obviamente sustentava todo o sistema escravocrata, né? Ele era a economia brasileira era sustentada pela escravidão, pela exploração dessas pessoas. Então, esse viés histórico é muito marcante no discurso dela, oi? E traz essa. Ué, mas acho que é para a gente continuar, não? Pra gente... Não sei, essa é a minha dúvida. Não sei se ela está ouvindo. Doutora, tá conseguindo escutar? Sim. Gente, eu tô escutando assim, vocês podem seguir, tá? Ah, Podem tá. seguir. Tá, Podem tudo bem. seguir. Tá bom. E aí, só retomando um pouquinho, né? Sim, aí continuando, né? O Delano, ele basicamente, traduzindo, né? Ela traz um desmonte sobre a ideia de uma democracia racial e como ela desmonta essa questão de uma democracia racial, que consequentemente cria uma ambientação de não racismo, né? Na nossa sociedade atual. Então, ela volta, né, na época da escravidão, ela faz uma separação entre as mulheres escravas, entre aquelas produtivas e não produtivas, que seriam ali a mulher, a mucama, e a segunda seria, desculpa, e a direito, seriam essas duas classificações, a direito e a mulher mucama. Essa mulher que não seria produtiva para a sociedade, no sentido de não sair para trabalhar, ela seria responsável ali pela casa grande, né, pelos afazeres da casa grande dos senhores, que aí seria o que passar, cozinhar, cuidar das crianças, amamentar, inclusive, o filho das mulheres brancas e dos senhores, né? Então, a gente tem essa divisão dessas mulheres produtivas e não produtivas. E, além disso, a gente começa a notar, na verdade, as várias funções que a mulher negra acaba acumulando já ali naquela época, né? A de mãe, ela dava, na verdade, ela fazia na casa dos senhores dentro da sua própria casa, porque ela teria que dar esse suporte moral ao marido, que também já assim, de conhecimento público, né, que já trabalhava, já era escravizado, ao filho, dentro da própria casa dos senhores, que era alimentar, cuidar, enfim. E aí a gente cria uma equiparação do que seria a visão da tia Anastácia para a gente. Seria aquela senhora, né, preta dentro da nossa casa, que faz de tudo, e na verdade queria ter um afeto. Os brancos, né, a família branca cria um afeto e trata como se fosse da família, trazendo aquele quê de sentimento de igualdade, né? Mas Que não existe, na verdade, é. ele é entendido, traduzido como se fosse uma maquiagem à exploração, basicamente seria isso, né? E quando a gente vai evoluindo, né, aí a gente tem essa dupla mucama, no caso, que a gente chega aos dias atuais e a gente percebe que, na verdade, houve uma verdadeira reprodução. Apesar de, em certa época, ter, né, em prol da inserção da mulher no mercado de trabalho, a mulher negra ela ficou para trás. Ela ficou ali, na verdade, como uma tia Anastácia, sendo uma operadora de caixa, sendo uma babá, sendo uma doméstica. Então, a gente vê essa reprodução histórica acontecendo nos dias atuais. Eu achei extremamente interessante essa ideia que tão passada, né, tão reproduzida, tão presente ainda hoje. Esse é o ponto. Apenas trazendo mais alguns traços em cima disso. Claro. É importante porque ela, quando coloca no texto, ela diz que tinha uma certa diferenciação entre aquele, retomando a discussão, né? Entre aquele que trabalhava na produção, produtivo, e aquele que estava mais próximo da casa grande, né? Esse que estava mais próximo da casa grande, muitas vezes ele era considerado mais suscetível à influência da pessoa, dos senhores, para até meio que não digo assim porque é complicado, né? Mas meio que legitimar a sua própria posição, que é algo, nossa, extremamente desagradável, né? Desumano. A pessoa ela tem esse convívio com o Senhor e acaba normalizando esse tipo de comportamento, esse tipo de exploração. Mas também, na figura da mucama, tem o que a gente chama do tiro que saiu pela culatra. Por quê? Essa mesma mulher, isso é muito importante, porque quando a gente for abordar o capítulo 5, que traz também uma diferenciação, a gente vê que o homem branco, na verdade, ele negligenciava a criação dos seus próprios filhos para a mucama. Então, ele não cuidava das crianças. Nesse sentido, né, assim, o ponto principal da figura da mucama, na verdade,
é que como ela exercia o O papel aprendizado, né, ela, pedagógico. ela dava o aprendizado pedagógico, né? Que na verdade era exercido ali pelo português, né? Que ela vem dizendo que seria essa total transferência cultural africana, porque ela ensinava os cantos, ela ensinava a cultura, A ela religião, alimentava, então ela conseguia fazer essa transferência ali para os filhos dos senhores, né? E aí cria-se essa imagem de mãe preta e o pai João. E aí eu fiquei até, me surpreendeu de certa forma essa figura do pai João, que a gente aí já seria de uma visão totalmente separada da leitura do capítulo dela, né? Uma crítica já pessoal, porque eu sempre convivi em lugares mais pobres, enfim. E aí você vê essa figura do pai João sendo uma questão demonizada. E eu, sinceramente, não sabia qual era a origem do termo pai João, ainda mais da mãe preta, né? Então, assim, você vê que atualmente a demonização contra as pessoas pretas, ela persiste, né? E essa configuração da mãe preta e a ideia, na verdade, todo o trabalho que ela vem fazendo, que seria basicamente certificar a cultura africana brasileira, basicamente não. Esse é o papel fundamental que eu consegui enxergar, que foi essa proposta, né? Qual foi essa função da mulher brasileira, a preta, né? Porque a mucama, ela traz esse significado dentro do lar, na verdade. Acho que foi basicamente esse foi o entendimento que eu consegui captar, a O que crítica. fica para a gente, que é bem importante, que é a questão do nível de exploração a que estava submetida a mulher negra escravizada nos séculos passados, durante o período colonial. Ela menciona as jornadas de trabalho, que é algo que está sendo discutido até agora no direito das mulheres, né? Não só a dupla jornada de trabalho, mas como a mulher, não só através do seu trabalho, e através do cuidado da criança, mas também o apoio aos seus companheiros que também eram escravizados, né? Ela prestava, o que ela fala, um auxílio do ponto de vista do trabalho, da moral, sexual, né? É porque aí ela vem desconstruindo essa questão da democracia racial, né? Porque ela faz uma crítica muito Exatamente. forte. Desculpa, qual era o autor, o sociólogo que ela fala? Gilberto Freire. Ela faz uma crítica extremamente forte, né? Nesse desmonte do que seria uma democracia racial, porque uma das funções da mulher negra seria a função sexual. Então, Isso. assim, a ideia de democracia vem da própria violação sexual da mulher, né? Que aí ela, na verdade, foi meio que tapada, né? E vem com essa ideia de não há um racismo porque todo mundo, na verdade, decorre da mesma questão. Mas, assim, a interpretação errada, porque aí a gente vê que essa democracia racial talvez seja até equiparada à função que a mucama, né, fez, Sim. essa transferência cultural. Com certeza. E essa transferência cultural, muitos teóricos da democracia racial, eles falam que não, foi um poço de experiência, foi um campo em que a cultura indígena, com a cultura negra, com a cultura branca, conseguiram criar um terreno fértil para o desenvolvimento de uma nação forte, própria, fruto da miscigenação. Só que, veja bem, até hoje em dia, essa cultura de origem negra, ela é negligenciada. Na verdade, ela só consegue sua legitimação, isso é muito importante, que ela vai fazer a questão dialética, quando ela vai abordar mais para frente, ela utiliza esse modelo dialético, né, para fazer o contraste da cultural, porque quando essa cultura africana ela está na favela, ela é vista de outros olhos. Agora, quando ela desce para o asfalto, é o rapaz da Zona Sul que coloca o disfarçado, é o rapaz da Zona Sul que fala a gíria, entre aspas, do morro, aí começa a ser socialmente aceito. O corte de cabelo, a fala, a gíria. Então, ela traz a importância da própria linguagem, em que ela só consegue legitimidade no momento em que a cultura branca passa a ver se apropriar dessa cultura como se fosse dela própria e a legitima. Isso né? aí. E ela acaba encerrando o capítulo, na verdade, né? Basicamente dizendo que não houve transformação do modus operandi, né? Houve, na verdade, uma troca de roupagem, né? Antigamente a gente chamava de escrava, mas hoje em dia a gente chama de uma operadora de caixa, porque a mulher continua, na verdade, contribuindo em diversas funções, sendo a função de casa, a função trabalhista, a função de dar apoio moral ao marido, a violação sexual, a violação à sua própria emoção. Então, assim, ela encerra o capítulo, na verdade, distinguindo ali também, hoje em dia, já
no que seria uma mulher mulata, né? Na verdade, ela já entra numa questão mais de aceitação quanto a questão já da sua cor, né? Entre ser uma retinta ou ser uma mulata. Qual espaço a retinta vai ocupar? Qual espaço a mulata vai ocupar? A mulata, Isso. assim, por já ter a pele mais clara, ela teria uma exploração sexual. A retinta, ela não poderia ultrapassar essa barreira aonde não sairia ali da questão de tia Anastácia, né? Então, assim, ela faz esse contraponto entre escravidão e atualidade, mas na verdade, no fundo, a gente só percebe que houve uma troca ali de roupas, né? Porque o mecanismo, a sistemática continua a mesma, né? E a exploração contra a mulher em suas diversas funções, ela acaba não, ela se perpetra no passado e continua até os dias de hoje. Exatamente. Basicamente, ela É, encerra o capítulo dessa e forma, né? trazendo a variável, obviamente, a variável de cor, né? Porque ela inicia até essa parte do capítulo dizendo que quando houve o movimento feminista conseguiu finalmente, né, os direitos das mulheres de votar, de ingressar no mercado de trabalho, né, fruto daquele próprio movimento industrial, né, de urbanização da cidade, de industrialização, a entrada no mercado de trabalho se deu de forma desigual, né? Da mesma forma que a gente faz aquela crítica de que quando acabou, né, quando houve a escravidão, né, se findou por força da lei, não houve essa incorporação ao mercado de trabalho dos homens e mulheres negros. Da mesma forma que quando as mulheres conseguiram ingressar no mercado de trabalho, também não se deu de forma igual para a mulher branca e para a mulher negra. Então, o que o Luan está falando é justamente isso. Como funcionou essa subdivisão? Porque, obviamente, para as empresas, né, por ter esse viés, né, racista e tudo mais, preferia, né, preferia a contratação de mulheres brancas a mulheres negras, né? Ele narra, por exemplo, recepcionista, pessoas que trabalham no atendimento ao público, e aí os próprios anúncios de jornal, ela já fala que tem ali uma lógica por detrás disso, de desencorajar a mulher negra. Seria a certificação da mucama moderna. Exatamente, em última Basicamente, instância. finalizando, seria isso, a certificação da mucama moderna, né? Isso. Essa reprodução moderna do que seria a escravidão para a mulher negra. Ali, a mulher responsável pela casa grande, né? Que, basicamente, a mulher não limitam ela a se extrapolar essa competência que jogam sobre ela, na verdade, né? Mas hoje em dia, claro que extremamente fantasiada, né? Essa fantasia ela vem através de uma exploração, até mesmo o que a gente percebe hoje em dia, aquelas famílias que a discussão, a justificativa do não racismo sobre não porque eu tenho uma doméstica preta dentro de casa, Ela é até da então família, isso, né? essa questão afetiva, né, que se cria em cima disso, mas única e exclusivamente para aquela pessoa que está sendo explorada, né? Apenas isso, porque se for um cargo superior ou dessa forma, não existe, a gente não consegue identificar ainda essa equiparação entre mulheres brancas e mulheres negras, principalmente ali quando foi o fomento das mulheres no mercado de trabalho, que na verdade, quanto a mulher negra nunca existiu. Uhum. E aí, basicamente é essa. A gente está se estendendo um pouquinho, né? Que a gente ia dividir o tempo com o Davi do capítulo, mas a gente pode passar para ele e depois fazer a rodada de conversa, de retirada de dúvidas e pontuar, né, as questões importantes aí para o pessoal. Eu vou passar aqui para o Davi, tá? Que vai falar um pouquinho do capítulo 5º e, se possível, né, a gente também complementa. A gente retoma e abre para perguntas, enfim, a gente porque poder conversar melhor e abrir, entender também qual foi o entendimento do pessoal e, enfim, aceitar críticas, acho que é sempre construtivo de sempre entender qual foi a visão. Acho que que a gente conseguiu passar. Mas vamos passar agora para a gente poder abrir para ver, entender os capítulos. Vamos lá, Davi, a bola é sua. Davi, só antes de você começar a relatoria do capítulo 5, eu queria pontuar algumas coisas. Em primeiro lugar, eu queria pedir uma desculpa para vocês, que em alguns momentos eu tive que dar atenção ao técnico aqui, porque a gente teve um problema no evento que vai acontecer daqui a pouco, acho que vocês perceberam, né? Mas eu consegui prestar atenção na relatoria, percebi que vocês estavam levando muito bem, por isso que eu permaneci em vez de pausar. E os capítulos
eu confesso para vocês que esse livro da Lélia é um livro que me toca bastante. A gente acabou não fazendo a apresentação da Lélia Gonzalez, né? Acabou que isso não foi feito no encontro anterior e eu acabei não pedindo para vocês fazerem também. A Lélia Gonzalez, ela teve uma atuação política muito importante na década de 80, de 1980. Ela é historiadora, não, eu acho que é historiadora, se não me engano. Não, a Beatriz Nascimento é historiadora. Agora eu não me lembro ao certo, mas ela tem uma formação É sim, universitária. professora, é sim. É historiadora mesmo? Isso, historiadora, geógrafa e filósofa. Muito bem. E ela trouxe reflexões que são muito importantes. E aí a gente, quando vai ler essa coletânea de artigos, Por um Feminismo Interamericano é o nome da coletânea que juntou vários artigos que a Lélia produziu ao longo da década de 70 e de 80, e é também o nome de um artigo muito conhecido da Lélia. Quando a gente lê os textos, eles parecem muito atuais, né? Eles trazem críticas muito atuais, eles fazem uma análise histórica para entender um pouco mais do fenômeno da escravidão e para mostrar para a gente como é que esse fenômeno ele tem o grupo 19 que vai fazer o grupo 17 que vai fazer a apresentação da autora, maravilha. E tem raízes ali muito profundas até hoje. E esse capítulo específico, que os meninos relataram muito bem, é essa divisão que existia no período colonial, no período escravocrata, entre escravos produtivos e não produtivos. Não que os escravos não produtivos não produzissem, não gerassem valor econômico, porque eles geravam, né? É um trabalho dentro de casa, apesar de até hoje o trabalho doméstico não ser um trabalho remunerado, o trabalho doméstico ele gera muito valor para quem vai trabalhar para fora de casa. Né? Como é que a gente sustenta a nossa casa, como é que a nossa casa funciona, como é que eu consigo trabalhar se eu não tenho alguém ou se eu não tenho que tirar algum tempo da minha rotina produtiva para organizar o meu âmbito doméstico. Só que essa divisão entre escravo produtivo e não produtivo era pensando na produção imediata de dinheiro. Então, produtivo é quem está na lavoura. Produtivo é quem está lá cortando a cana-de-açúcar, vendo café, enfim. E o não produtivo é o que está dentro de casa. Em outro capítulo, acho que não é nesse capítulo específico da Lélia, ela vai contar para a gente que isso se estende até hoje. Quando a gente vai olhar para o papel da mulher negra na sociedade, a mulher negra na sociedade a gente normaliza dois papéis específicos, que é o papel de quem é trabalhadora braçal, é o papel de quem é doméstica, caixa de supermercado, então quem está num trabalho mais braçal, e é um papel de entretenimento. Então é um papel de uma mulher que ela existe para entreter a Casa Branca até hoje. Então é aquela mulher que ela vai estar em novelas, é aquela mulher que vai estar no carnaval dentro de uma passarela, dentro da escola de samba. Então, nessas posições, dá uma normalização da mulher dentro desses espaços. Nas demais, não. Então, essa divisão que ela faz nesse capítulo é uma divisão muito importante para a gente compreender como é que isso reverbera até os dias de hoje. E um outro ponto, assim, gostei muito que vocês trouxeram a questão do texto do Monteiro Lobato, da Anastácia, como é que a Anastácia realmente é a propagação de tudo desse cenário colonial existente e que se reverbera de novo até hoje. Para quem a gente está aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Para quem mora na Zona Sul, é muito comum a gente entrar em imóveis para ver os imóveis e sempre tem a dispensa de empregada, que é ali na cozinha, no fundo das cozinhas, é o quartinho de empregada e o banheiro de empregada. E como Geralmente, é que desculpa cortar, entradas também independentes, né? Tinha isso também. até Tem muito hoje, né? resquício. A entrada de serviço, que quem Isso. é que entra pela entrada de serviço? É o entregador, o motoboy, que geralmente são pessoas pobres, geralmente são pessoas pretas, é a empregada doméstica. E aí agora a gente muda até a nomenclatura, né? Ontem eu estava conversando com uma amiga minha foi uma aluna minha que agora terminou mestrado no MEP, que é o mestrado em Políticas Públicas em Direitos Humanos da UFRJ,
E ela estava comentando, não, Raíssa, agora não é mais quartinho de empregada, né? Agora não é mais banheiro de empregada, é banheiro de serviço. E como é que a gente muda a nomenclatura, mas a essência é a mesma, porque quem é que usa banheiro de serviço? É o serviçal que está me servindo. E quem é esse serviçal, né? Ele, de novo, tem raça, tem gênero, tem classe. Então, a gente observar como é que isso se reverbera até hoje, como é que isso é naturalizado até hoje é muito importante. E a primeira vez que eu li o livro da Lélia, esses capítulos da Lélia, confesso para vocês que foi recente, a primeira vez que eu li a Lélia Gonzalez foi no doutorado, quando eu estava fazendo uma disciplina específica, uma eletiva na PUC sobre direito e raça. E trouxe o livro dela para a gente ler no grupo de leitura no semestre anterior. E a primeira vez que eu comecei a ler, cada vez que eu li os capítulos dela, eu falava, gente, eu levo cada tapa no meio da minha cara, porque cada vez que ela fala, é aquele tapa na branquitude, né? Acorda, ei, veja como é que você é privilegiado e como é que você mantém a opressão dentro da sociedade e observe o seu papel, né? E eu acho que isso é muito importante da gente se desconstruir. Volta e meia, as pessoas gostam de dizer que elas não são racistas, que elas não são sexistas, e eu geralmente digo o contrário, eu muito pelo contrário, eu sou sexista, eu sou racista, eu sou homofóbica, eu tento não ser, mas eu cresci dentro de uma sociedade que me estruturou dessa forma, eu aprendi a ser dessa forma. Então, eu preciso de um processo de desaprendizagem, né? E é justamente isso que a gente está fazendo aqui. A gente está desaprendendo a ser tudo isso, a gente está desaprendendo a desconstruir o nosso sexismo, a desconstruir o nosso racismo, para a gente construir posicionamentos críticos. Eu acho que a Lélia ajuda muito a gente a fazer isso. E outro ponto aqui do texto dela, acabei divagando aqui muito, mas um outro ponto do texto dela que me chamou muita atenção e que o Delano puxou muito aí, foi a questão da resistência. Como é que o fato da mucama, ela acabar sendo também, como o fato da mucama e da mãe preta acabar sendo a segunda mãe, não é isso que a gente escuta até hoje? A mãe preta é a segunda mãe, a mãe que amamenta. Como é que isso fez com que essa mulher fosse, na verdade, a mãe, porque a mãe não é que cria. Mãe não é que bota no mundo, mãe é que cria, que dá valores, é que ensina, passa os seus ensinamentos. E como é que é essa forma de cantar essas cantigas, de passar através de folclore, determinados ensinamentos, como é que isso era uma forma de resistência da própria cultura. E aí o texto ele vai contar para a gente que existiam várias formas de resistência. Então, muitas vezes a gente escuta também, não, mas não era tão ruim assim na escravidão, né? Por que eles não se rebelavam? Não, eles se rebelavam. Agora existiam formas de se rebelar que eram mais explícitas, que era fugindo, que era entrando em confronto, e existiam formas que eram mais implícitas, mais nas sobrelinhas. Isso aí, ela fala, desculpa cortar de novo, professora, que é Nada? aquela resistência que é ativa e aquela resistência que ela é passiva, né? Que ela não é escancarada, mas ao mesmo tempo, talvez pelo pensamento, pela transmissão de cultura, como ela narra, pelo aprendizado, né? Ela acaba gerando um impacto que muitas vezes não é visto, né? Visto ela até cita a teoria lacaniana, né? Isso. Do Lacan. Isso seria a formação psíquica, né, da Psíquica, criança. exato. Quando dali ela já, na verdade, ela cria um modo totalmente diverso de resistência, que ela vem trabalhando assim, ela fica se questionando, mas por que eles apresentavam uma resistência tão passiva? Por que dessa forma? E aí até a ideia do brasileiro ser calmo, né? A ideia de chegar Cordial, aqui, homem o cordial. brasileiro ser cordial, ser calmo, né? Porque não houve resistência, mas houve, ela vem dissertando os diversos meios de resistência, principalmente a da mulher, né? E ela vem falando até do português, ela vem falando sobre essa questão de resistir culturalmente, de transmitir, de usar essa teoria de informação, né? Que muitas vezes não é tão explícita, né? Você muitas vezes não consegue atestar por meio de uma revolta. Ela cita também a participação negra, eu acho que isso é mais no capítulo 5, né? É mais no capítulo 5, mas também existe a importância, quando eu estava lá falando anteriormente,
da tentativa de se retirar o protagonismo da mulher negra e do homem negro da história brasileira, né? E aí você vê que existe, que muitas vezes a gente se atenta apenas para as questões mais explícitas, como as revoluções, as revoltas, né? Sabe nada e tudo mais, e não se atenta para as questões mais implícitas. E ela faz essa diferenciação entre resistência ativa e resistência passiva, que são importantes diferenciações de grandes categorias. Desculpa cortar de novo, professor. Não, que isso, eu acho que o objetivo é esse, a gente ir dialogando. Muito bem, muito obrigada. Davi, quer seguir para o próximo capítulo? Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Também sim. Beleza. Primeiro, pedir desculpa aí pelo atraso, aí tive um probleminha aí, mas peguei o finalzinho da apresentação dos colegas. Aí vou falar um pouquinho sobre o capítulo 5. O capítulo 5 é o racismo e sexismo na cultura brasileira. Ele começa com um relato bem interessante a respeito de não sei se fictício ou real, né, a respeito de um debate sobre um livro, né, em qual o narrador se identifica como negro, pelo que parece, e se tratando sobre pessoas brancas que estariam promovendo um debate a respeito de um livro que trataria da população negra, da questão da situação de vulnerabilidade da população negra. E é uma narrativa interessante porque você vê que esse narrador, na medida em que se passa o debate, ele vai, de certa forma, demonstrando um preconceito velado que vai se escancarando na medida do texto contra a própria população negra, né? E é quase que toma ao lado dos brancos, é um texto bem interessante. E vários aspectos ali que surgem que a autora depois vai explorar, né? E aí, já partindo depois dessa narrativa, de uma forma geral, ela vai falar a Lélia Gonzalez vai tratar de diversos aspectos da cultura brasileira que contribuem para a dominação da mulher negra no país, né? E basicamente tem um arcabouço teórico conceitual para fazer essa explanação. Davi, antes de você continuar, deixa eu te pedir uma gentileza. Vamos ler esse início em que ela traz essa. Foi Posso então ler que os inteiro? brancos. Eu acho que vale a pena a Tá gente bom, fazer essa verdade. leitura. Vamos lá. Como é que a gente fica? É só aumentar o que está bem pequenininho aqui para mim. Como é que a gente fica? Foi então que uns brancos muito legais convidaram a gente para uma festa deles, dizendo que era para a gente também. Negócio de livro sobre a gente. A gente foi muito bem recebido e tratado com toda consideração. Chamaram até para sentar na mesa onde eles estavam sentados, fazendo um discurso bonito, dizendo que a gente era oprimido, discriminado, explorado. Eram todos gente fina, educada, viajada por esse mundo de Deus, sabiam das coisas. E a gente foi se sentar lá na mesa. Só que estava tão cheia que não deu para a gente sentar junto com eles. Mas a gente se arrumou muito bem, procurando umas cadeiras e sentando bem atrás deles. Eles estavam tão ocupados ensinando um monte de coisa para o crioléu da plateia que nem repararam que se apertasse um pouco até dava para abrir um espaçozinho e todo mundo sentar junto na mesa. Desculpa, aqui está muito pequenininho, professor. Mas a festa foram eles que fizeram e a gente não podia bagunçar com essa de chega para cá, chega para lá. A gente tinha que ser educado. E era discurso e mais discurso, tudo com muito aplauso. Foi aí que a neguinha que estava sentada com a gente deu uma de atrevida. Tinham chamado ela para responder uma pergunta. Ela se levantou, foi lá na mesa para falar no microfone e começou a reclamar por causa de certas coisas que estavam acontecendo na festa. Estava armada a kizumba. A negrada parecia que estava esperando por isso para bagunçar tudo. E era um tal de falar alto, gritar, vaiar, que nem dava mais para ouvir discurso nenhum. Tá na cara que os brancos ficaram brancos de raiva e com razão. Tinham chamado a gente para a festa de um livro que falava da gente e a gente se comportava daquele jeito, catimbando a discurseira deles. Onde já se viu? Se eles sabiam da gente mais do que a gente mesmo, se eles sabiam da gente mais que a gente mesmo, se estavam ali na maior boa vontade, ensinando uma porção de coisa para a gente da gente, teve uma hora que não deu para aguentar aquela zoada toda da negrada ignorante e mal educada. Era demais.
Foi aí que um branco enfesado partiu para cima de um crioulo que tinha pegado no microfone para falar contra os brancos e a festa acabou em briga. Agora, aqui para nós, quem teve culpa? Aquela neguinha atrevida, ora. Se não tivesse dado com a língua nos dentes. Agora tá queimada entre os brancos. Malham ela até hoje. Também quem mandou não saber se comportar. Não é à toa que eles vivem dizendo que, abre aspas, preto quando não caga na entrada, caga na saída. Fecha aspas. É pesado o texto. Gente, É pesado o texto e reflete muitas coisas até hoje, né? Como é que a gente sim, muitas sim. vezes quer falar sobre a vida de outras pessoas, sobre a vivência de outras pessoas sem escutá-las, né? Como é que a gente muitas Sim, vezes quer perfeito. desconsiderar a fala do outro, e por isso que aquele texto que a Denise fez a relatoria para a gente de lugar de fala é tão importante. Como Sim, é que trazer à tona a fala é trazer à tona também a humanidade daquela pessoa. Mas vamos seguir, sim. vamos lá, Davi. Vamos lá. Então, aí é, a autora traz esse texto, né? Como a gente pode ver, é uma pessoa que se identifica como negra, mas na medida que o texto se desenrola, ela deixa transparecer diversos preconceitos, diversos discursos preconceituosos, né? E também outra coisa interessante que aparece no texto, que a autora vai abordar depois, são palavras de origem de dialetos africanos também, que são usados na cultura brasileira que não são percebidos, né? Enfim. E aí é isso, a autora começa, como eu já estava falando, fala sobre diversos aspectos da cultura brasileira que contribuem para a exclusão e dominação da mulher negra no país. E aí ela usa de um arcabouço teórico conceitual para isso. E aí ela primeiro começa falando sobre esses conceitos iniciais, né? E aí os primeiros conceitos que a Lélia Gonzalez apresenta são os conceitos de democracia racial e de identificação do opressor com o oprimido. Ela fala de uma maneira bem teórica no início, para depois adentrar mesmo nos aspectos da cultura e aplicar esses conceitos, né? O conceito de democracia racial, ela não explica muito, né, mas ele é conhecido, né, ele surge com o historiador Gilberto Freire, né, Casagrande Senzala, e ele contribuiu muito para a criação do que a gente chama de mito da democracia racial e de que, a grosso modo, os, ele defendia, né, que os negros e brancos viviam numa espécie de harmonia e cumplicidade, uma espécie de boa convivência na época da escravidão, na época pré-republicana, né, do Brasil. E isso teve um impacto muito grande, né, no imaginário do Brasil, dessa coisa que a gente fala de, entre aspas, não existe racismo no Brasil, né, que muitas pessoas olham para os Estados Unidos, né, veem coisas um pouco mais escrachadas e reproduzem essa mistificação, né, que muitos atribuem ao Gilberto Freire. E aí outro conceito que a, que a professora aborda é o conceito da identificação do oprimido com o opressor, né, que ela atribui ao Frantz Fanon, que é um grande filósofo francês, né, ele é de Colônia, né, eu esqueci qual é a colônia, mas ele foi criado na França, e criei esse conceito que me remeteu muito à própria abordagem do Paulo Freire, que é o grande educador que também falava muito disso, quando é a frase dele, né? Quando a educação não é libertadora, o oprimido se identifica com o opressor. Achei que era até dele isso, mas descobri que é do Fanon, né? Que é outro grande filósofo. E aí um dos impactos desse conceito que o Fanon identifica é justamente essa identificação, né, que a gente vê muito no texto, né, você vê que a pessoa se identifica como negra, mas se volta contra as pessoas negras porque não se identifica, né, com aquele coletivo étnico, né? Ela passa sempre a olhar o lugar dos brancos, né, como se os brancos estivessem fazendo tudo certinho e a negrada, né, que ele fala mal educada, né, que teria. E aí é um conceito que se aplica perfeitamente a essa narrativa. E quando não, quando você não tem também a negação do próprio negro, do reconhecimento do próprio negro enquanto negro, né? A gente teve um caso até curioso de um tempo atrás do próprio Neymar, né? Que ele se recusava
a dizer que era negro, achava que era branco, né? E tá em, sei lá, tá em toda a questão do pardo no Brasil, né? Que já é outra questão. Mas isso é curioso, né? E aí, avançando um pouco o texto, a autora apresenta outro conceito muito interessante que chama o conceito de a língua, com A mesmo, que viria da psicanálise de Freud e Lacan, e é um conceito que enfatiza muito a função da linguagem na constituição do próprio sujeito, né? Como que a gente não, como muitas pessoas falam, né? Como o nosso mundo ele está restrito ao nosso vocabulário, né? Tem muito disso. E aí, quando e aí um dos conceitos também que ela traz, que tem a ver com esse da língua, é o que ela chama de, entre aspas, do negro enquanto sujeito infantil, que é a questão de quem pode discursar e quem não pode na sociedade, né? Em que ao negro caberia simplesmente ser objeto dos discursos e não ser sujeito, né, dos discursos, não teria direito à fala, né? O que a gente atribui a um caráter infantil, né? Só seria objeto. Só avançando um pouquinho aqui nas anotações. E aí também outro conceito, esse começo realmente é muito conceitual, depois que ela vai para a análise da cultura brasileira mesmo. Que aí ela fala dos conceitos de consciência e memória. Esse eu confesso que eu achei um pouco mais complicado, mas eu vou tentar explicar aqui. Ela basicamente ela fala que a que a consciência ela estaria mais ligada a uma espécie de ocultação da verdade, que estaria mais ligado à ideologia, enquanto a memória estaria ligada a uma verdade, de certa forma, escondida, que poderia ser trazida à tona para justamente criar rachaduras nessa ideologia e trazer a verdade à tona. E aí sim a autora começa a partir para uma análise da cultura brasileira mesmo, e algumas figuras, né, alguns personagens dessa cultura. E a primeira que ela analisa é, entre aspas, da negativa, que também se deve muito a esse conceito de democracia racial, né, que está incrustado no imaginário popular brasileiro. E aí, esse conceito de negativa, ele apresenta essa dualidade entre o que seria a mulata e a doméstica, que seria, na verdade, uma mesma mulher, só que em dois momentos diferentes, né? Aí ela tem uma parte que fala bastante sobre o carnaval, né? Como é que o carnaval é um mito, é um ritual, né? Um ritual de reforço desse mito da democracia racial, né? Que você tem 4 dias ali em que a mulher negra é exaltada e tal, e ela é, tenta se fazer passar para o mundo de que ela é valorizada enquanto sujeito, só que muito se esconde que, na verdade, é uma valorização por meramente aspectos físicos, né? Aspectos estéticos, e não por aspectos, vamos dizer assim, de inteligência, de competência. E ele assim como a doméstica também, que é um outro lado. E aí, esse conceito de mulata doméstica, a autora faz um recorte histórico para trazer as imagens da mucama, que seria não, da própria mucama mesmo, porque a mucama seria aquela escrava que teria as funções domésticas, né? Não seria o escravo de ganho, né? Que teria as funções produtivas, né? É, Só que ela tem tanto a função doméstica quanto a função sexual também, muitas vezes, né? E aí, e no mundo moderno, essa mucama ela se divide justamente para doméstica e para mulata. E aí uma coisa até interessante até interessante não, todo texto é interessante, mas uma coisa que me chamou a atenção também, que ela falou sobre como que essa questão do serviço sexual, que não é um serviço, né, muitas vezes obrigado, né, de forçado, ele também gera, por um lado, ele gerou esse reforço, né, do estereótipo, né, que depois virou a doméstica e a mulata, mas por outro lado também ela fala de um fator de instabilidade social no sistema econômico, porque você começa a gerar uma certa disputa sexual tanto entre as mulheres quanto entre os homens, negros e brancos, e diz a autora que isso é um fator de instabilidade naquele sistema. E aí depois a autora avança
e ela pega um trecho de um arcebispo da Bahia, de época. Eu queria até pegar. Mas a citação do autor diz basicamente que a presença da cultura africana no Brasil seria uma espécie de regresso cultural, né? Como esse arcebispo baiano do século XVII, se não me engano, ele se refere. E aí ela começa a problematizar e refletir sobre essa afirmativa. E ela explora diversas situações em que existem tensões culturais na sociedade brasileira entre essa cultura europeia e as culturas africanas, né? E ela pega como exemplo diversos aspectos da língua em que a gente não finge que não vê, né? Mas que na verdade são, porque assim, de acordo com ela houve uma, vamos dizer, uma campanha pejorativa, vamos dizer assim, contra a cultura africana tão grande que se nega o que ela exista ainda no Brasil, né? E aí você tem diversas palavras. Ela dá o exemplo da palavra bunda, que é uma palavra de origem de dialeto africano e que é muito usado hoje em dia, só que a gente não se lembra, né? Inclusive, vai até interessante que eu vi hoje, acho que no Globo, falando de palavras que vinham de dialeto africano. Acho que cochilo e moleque também são palavras que viram de dialetos africanos, não sei quais dialetos necessariamente. E ela também, outra questão interessante que ela fala desse aspecto da cultura é quando muitas pessoas trocam o L pelo R, que isso no Brasil é entendido como uma mera ignorância, que a pessoa não consegue pronunciar. Só que ela defende que, na verdade, o L seria uma letra que seria muito pouco usada em diversos dialetos africanos, que seria muito usado o R, né? Então isso seria, de certa forma, uma herança desses dialetos africanos, né? Ela fala a palavra Flamengo, né? Que é muito comum a gente ouvir, né? Aí ela tenta desmistificar que, ao invés de ser uma ignorância, é um resquício, né? Que a gente poderia ter uma forma de pronunciar a palavra, o sotaque, vamos dizer assim, né? Como a gente tem sotaques, né? Seria um sotaque africano, vamos dizer assim. Isso eu achei bem interessante também, não fazia ideia disso. Aí eu encerro por aqui minha exposição do capítulo 5. É o que ela chama de português, né? Então, o Português, português sim. nada mais é do que o português, mas com base nos dialetos africanos, com base na origem de matriz africana. E eu falei para vocês que o primeiro texto que eu li foi numa disciplina de doutorado lá na PUC. Esse foi o primeiro texto que eu li da Lélia. E cada vez que eu releio ele, tem sempre coisas mais interessantes para a gente extrair melhores reflexões. Eu gosto bastante da linguagem da Lélia, porque ela conversa com a gente, né? Ela está falando diretamente com a gente, ela conversa direto com o leitor. E ela não vem de formalidade, ela faz questão de escrever em português. Ela fala: olha, eu escrevo assim porque é assim que eu falo, é assim a oralidade, e é assim que eu homenageio também e reconheço a matriz de origem africana. Eu acabei adiantando vários pontos desse capítulo na minha fala anterior, como é que esse entretenimento da mulher, essa ideia que a mulher ela serve para o serviço doméstico e para o entretenimento, para estar nas avenidas. A Lélia ela chega a falar do conto de Cinderela, que a mulher negra passa pelo carnaval, porque antes do carnaval ela é empregada doméstica e ninguém quer saber dela, ninguém abre porta para ela, ninguém está muito preocupada. Agora, durante o carnaval, a avenida coloca ela como destaque. Aquela mulher se transforma, tem um dia de princesa, efetivamente. E essa análise é bem interessante da gente observar. Um ponto aqui nesse capítulo que me chama muita atenção e que, na verdade, um ponto que os textos dela me deixaram bastante chocada, assim, é quando ela fala da miscigenação e quando ela fala que a mulata, na verdade, ela é uma mulher que surgiu fruto de um estupro, né? A miscigenação ela foi fruto de um estupro, porque é o senhor branco que estuprava as mulheres negras, que se valia das mulheres negras para saciar as suas vontades, seus desejos sexuais, que a mulher branca
que a bela recatada do lar, né, assim que dizem, não, as condutas que essa bela recatada do lar, que essa mulher branca não realizava com ele utilizava e fazia esses fetiches de forma cogente, obrigatória, com essas mulheres negras, com essas escravas. Então, isso é um ponto muito forte, assim, dentro do capítulo. Davi, obrigada pela relatoria. Eu acho que tem pontos aqui muito, muito interessantes para a gente refletir. E espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Vamos finalizar o nosso encontro por aqui.